Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos presentes nesta Câmara, presidente, muito providencial essa recomendação administrativa do Ministério Público, porém, acho que todos nós devemos ficar alertas, porque sempre que o Ministério Público toma uma medida como forma de ordenar o atendimento dos serviços públicos dentro daquilo que é preconizado em lei, ou quando algum vereador toma alguma medida no sentido de conduzir as coisas aos seus caminhos normais e aceitáveis, o Executivo começa a apresentar isso aí como desculpa para não prestar esse ou aquele atendimento, e aí começa a dizer, não posso fazer porque a promotora não deixa, ou não posso fazer porque o vereador Luiz vai ganhar caso depois. Então, a recomendação administrativa é muito clara sobre os seus efeitos, mas já tivemos aí uma observação do vereador Jean quanto à impossibilidade de transportar uma pessoa idosa com dificuldade de locomoção no veículo de atendimento à saúde do município, porque a promotora tinha proibido. Quer dizer, a coisa não é bem por aí, né? Eu acho que existem casos e casos. Nós estamos falando aqui daqueles que caracterizam improbidade administrativa. Nós tivemos na semana passada, Sanepar, foi terça, na sessão, eu estou meio atacado com a minha labirintite, então o Tico e o Teco não estão muito de acordo, não. Tivemos aquela visita do pessoal da Sanepar, muito solícitos, muito simpáticos, prestaram de forma bastante clara os esclarecimentos que foram solicitados, muito embora os esclarecimentos não resolvam o problema, mas pelo menos informam que as soluções estão sendo adotadas, né? E pertinente essa ocorrência exatamente na semana passada, porque também na semana passada, no sábado, nós tivemos a celebração do Dia da Água, coincidindo com o início do outono, né? E quando se fala em água, naturalmente a gente, pensando na existência dela com boa qualidade e disponibilidade, só pensa em situações prazerosas. Evidentemente, a falta dela ou a má qualidade dela, né, não pode trazer esse sentimento. Mas a água tem sido, inclusive, objeto de abordagens até mesmo artísticas, né? Nós temos aí algumas obras literárias e algumas obras musicais que me vem à memória a famosa Águas de Março, do Tom Jobim, que faz toda uma referência a isso. E não podemos, de forma nenhuma, deixar de nos lembrar, pelo menos aqueles que são mais velhos, às vezes eu esqueço de me referir a pessoas mais novas e que não têm essa vivência, né? Os antigos diziam que, nesse momento, na virada do mês de março, né, logo após o dia de São José, que vem então a famosa tempestade das goiabas, né? Seriam chuvas fortes que derrubariam as últimas goiabas maduras que estivessem nos pés, então era chamada assim, né? Só que, presidente, muito se fala, muito se faz, são comemorações, né, voltadas para esses dias, né, caminhadas, enfim, homenagens, mas às vezes a coisa acaba se resumindo apenas isso. O respeito à água, o respeito aos nossos mananciais, ele com certeza passa muito longe daquilo que está repercutido na maioria dos discursos, inclusive talvez esse que eu esteja fazendo agora, né? Hoje ainda, numa conversa informal no gabinete da presidência, lembrava daquela colocação que foi feita aqui pelo gerente da Sanepar quanto à dificuldade para desassorear a
bacia de acumulação de água na captação lá da água fria, né? Então, era difícil desassorear porque havia necessidade de uma máquina especial, né, para chegar lá. Já não podia ser nem uma simples retroescavadeira. Então eu me lembrava que eu vivenciei por muitas oportunidades na minha vida, período de infância, lá no interior de Minas Gerais, onde ninguém jamais tinha visto um trator na vida, muito menos uma retroescavadeira, mas que sistematicamente, todos os anos, os córregos ou ribeirões que cruzavam a cidade, eles não eram desassoreados, que essa palavra também não era conhecida, eles eram esgotados. E para isso se utilizava a ferramenta mais perfeita que Deus colocou nesse mundo: o homem, seus braços e suas pernas. E naturalmente algumas pás, ancinhos, vangas e etc., né? E aquilo fazia o nosso deleite. E nós ficávamos acompanhando, porque embolado com o capim, com a sujeira que saía da água, havia algumas traíras, algumas carás, alguns bagres, né? E nós estávamos ali para coletar isso. E esses ribeirões, eles eram desassoreados sistematicamente para evitar enchentes e para que a água tivesse uma fluência normal e não trouxesse nenhum tipo de resultado desagradável, já que, infelizmente, era a praxe na época que o esgotamento sanitário fosse lançado em natura nos cursos de água, né? Hoje isso não é mais permitido, não é mais aceito, entretanto continua sendo feito do mesmo jeito. E nós temos aqui o nosso Ribeirão da Fartura, e acho que toda vez que alguém fala de água e fala de meio ambiente aqui no município, tinha que pedir desculpas para o Ribeirão da Fartura, né? E está aí sendo ofendido 24 horas por dia, pelo menos nos 24 anos que eu estou residindo ou estou constantemente aqui nessa cidade, e nenhuma providência é tomada, e cada vez mais as pessoas vão se apropriando das margens do Ribeirão, fazendo seus muros de arrime, aumentando seus quintais, as suas construções, isto a céu aberto, ninguém faz construção à noite escondido, e com total omissão e desleixo do poder público. Portanto, poderia aqui naturalmente estar fazendo referência a alguns fatos em que nós estamos trabalhando, inclusive um ofício que deverá estar chegando a Vossa Excelência pedindo complementação de informações naquele famoso processo lá do asfaltamento da Lemoa, até porque faltam dados importantíssimos que podem levar a conclusões duvidosas ou podem não permitir conclusões acertadas, né? Mas eu gostaria apenas, para concluir, de lembrar que, segundo dados que são definidos como oficiais e científicos, a água compreende 55% do peso de um humano adulto. Precisamos de ingerir em torno de 2 litros de água todos os dias, alguns mais, né? Isso para a felicidade de Vossa Excelência. Com isso, amplia sua base de comércio. De toda a água do mundo, 97,5% é água salgada. Sobram apenas 2,5% de água doce. Isso incluindo a água líquida e aquela que está contida nas geleiras. O Brasil tem 3,7% de toda a água doce do planeta, sendo que 80% desse total está situado na região da bacia amazônica. Isso aqui, o resto do país, já não é tão grande coisa também. E aí vem alguns dados aqui sobre consumo de água. São necessários 450 litros de água para produzir um único ovo de galinha. 7.000 litros para refinar um barril de petróleo. Quer dizer, quando a gente está queimando um pouco de gasolina aí, estamos gastando água também. E 148.000 litros para fabricar um automóvel. Isso, naturalmente, eles abordam todo o processo, desde a
composição da matéria-prima básica até o processo de construção. De toda a água utilizada no mundo, 10% vai para o consumo humano, 20% para o uso industrial e 70% é usado na agricultura. E olha que aqui mesmo na região nós temos poucas referências a processos de irrigação. Quer dizer, se aumentarem a irrigação das nossas lavouras, naturalmente essa situação vai acabar se complicando. Portanto, é um assunto extremamente sério, extremamente importante e, de minha parte, e acho que da parte de todos nós devemos ter um compromisso de estar tratando disso todos os dias e não apenas nesse período onde se tecem todas essas homenagens e etc. E depois damos-nos por satisfeitos. E aí no ano que vem, de novo, vamos prestar homenagem ao Dia da Água, vamos fazer a caminhada da natureza, etc. E depois vamos continuar poluindo os nossos mananciais e vamos continuar de forma inadequada esgotando esse recurso que é vital para toda a humanidade. É isso por hoje, presidente. Obrigado. Eu queria avançar esse pedido a essa fiscalização, se é que ela existe. Já tentei saber quem são, mas não consegui. Tá? Nós temos uma construção ali na rua Mato Grosso, depois do alto ali, tá? E de uma empresa aqui de Tomazina, que naturalmente são muito bem-vindos em nossa cidade, estão aqui edificando uma obra interessante, né, de boa aparência arquitetônica, muito embora não estejam gerando emprego aqui, já que eles trazem o pessoal todo de lá dos seus ônibus. Né? Agora, eu gostaria de saber se lá na cidade dele ele deixaria metade de uma rua obstruída por entulhos durante dias e dias, semanas e semanas, e ninguém toma providência. A rua Mato Grosso, Vossa Excelência tem passado por lá, quem tem passado por lá, mas a metade da rua está tomada ali por entulho e ninguém toma providência. Sabendo que a rua Mato Grosso é a principal rua de Siqueira Campos, pelo menos por lei, né? Quer dizer, ela já está invadida por lotes que simplesmente avançaram sobre a rua. Já está toda esburacada e abandonada. E agora ainda vem alguém e coloca lá algumas caçambadas de lixo, de entulho, jogado no meio da rua e ninguém toma providência. Quer dizer, realmente a nossa fiscalização tem falhado, e falhado muito. Não existe, ou então não está preocupada com os direitos do nosso cidadão. Era isso, vereador. Muito obrigado. Me desculpe por interromper. A questão daquele famigerado convênio lá e tal, isso tem causado preocupações, né? E nem sei se não seria o caso. Nós temos aqui de praxe, como de praxe, né? Alguns senhores vereadores que se colocam normalmente na posição de defesa e sustentação do executivo. Talvez algum deles se propusesse também a fazer um estudo aprofundado daquele processo e apresentar um relatório alternativo, né? Porque o que eu estou fazendo, sinceramente, eu não espero boa coisa não. Eu acho que daquele mato ali não vai sair só coelho não, vai sair tudo aquilo que o vereador disse, falou, cobra, escorpião, aranha, entendeu? É coisa, não sei. Espero e torço para estar enganado. Mas a bagunça é tão grande e a desorganização é tão grande que eu me detive na sexta-feira, a parte da tarde todinha, e no sábado, quase o dia todo, para conseguir identificar os documentos e colocar em ordem. Tamanha desordem. Documento sem assinatura, documento pela metade, nenhuma página tem numeração, você não tem uma sequência, tá? Documentos em duplicidade, documentos que não tem nada a ver com o processo. E não encontrei nenhuma cópia do contrato, aquilo que era realmente importante não estava ali. Foi inclusive o tal ofício que está sendo encaminhado para solicitar a complementação disso aí, né?
E hoje, inclusive, fui ao local, fiz uma medição diária e pude constatar que realmente ali só houve um convênio, na verdade é só esse mesmo. Ele é tão antigo que dá a impressão que já tinha ocorrido algum outro anteriormente, mas não, é só esse mesmo, entendeu? A primeira etapa já está em franca deterioração, sendo que é responsabilidade do município fazer a operação e manutenção daquilo ali. Enfim, a coisa é bastante complicada, não dá para definir com clareza quem fez o quê, e uma série de prescrições técnicas previstas no plano de trabalho não foram utilizadas. A quantidade de cimento comprado naquele convênio ali daria para ter feito, num cálculo assim superficial, cerca de 6 km de sarjeta, que seria basicamente fazer sarjeta ao longo de todo o trecho pavimentado dos dois lados. Tá? É muito cimento, entendeu? Numa avaliação no mercado aí, assim, tudo empiricamente, apenas estou adiantando o caminho que eu estou seguindo, o plano de trabalho que eu estabeleci. Cimento comprado há um ano atrás, bem mais caro do que está hoje, pode ser que o cimento caiu, mas eu não tenho notícia disso. Uma série de coisinhas que estão sendo abordadas, né? E não posso avançar nada, apenas fazendo um comentário, porque isso será submetido, e até já justificando a dificuldade de concluir um relatório sobre tal convênio, tamanho descaso com que isso foi tratado, como se fossem papéis sem um valor, e não documentos públicos oficiais que deveriam estar aí em ordem, organizados, arquivados, numerados sequencialmente, identificados com clareza, para que qualquer um pudesse dar uma olhada. Isso é fruto, presidente, dessas modernidades. Hoje se presta conta online, vai lá, tira umas fotos, escreve uns troços, bota na internet e manda para lá. Entendeu? Aí ele fechou com o bucalho, está tudo certo. Só vai haver uma fiscalização se cair no tal sorteio do Tribunal de Contas da União. Quer dizer, um país com 5.000 e tantos municípios, cada um deve ter uns 5, 6 convênios aí, quer dizer, são 30 e tantos, 40 mil convênios, né? Então, isso não vai acontecer, a não ser que seja solicitada uma perícia. E que, de resto, talvez é o que vai acontecer no final. Então, eu tinha, é um comentário, não é um assunto próprio da corregedoria, mas apenas para prestar conta aos colegas que esse trabalho está sendo feito, só que com grande dificuldade por falta de informações adequadas.